Paz do Senhor Jesus, igreja amada. Números, queridos, capítulo 13, versículo 1 ao 3. São 3 versículos para a nossa leitura. Vocês encontraram? Números 13, do 1 ao 3, que diz assim, meus amados. Aleluia. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, e que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe. Então essas deveriam ser as características, qualidades de quem fosse espiar a terra. Um de cada tribo, o principal dentre aquela tribo, tá certo? Príncipe principal, não é assim? O 3, enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. É isso que diz a Bíblia dos irmãos? Parte final do versículo 13. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Meus queridos, o medo talvez seja um dos maiores complicadores da nossa caminhada. É difícil lidar com o medo, irmãos. O medo, ele tem por ação maximizar, aumentar, ampliar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, não é? Às vezes nem é tudo aquilo, mas você fica ali recolhido, medroso, assustado. Não é à toa que em vários pontos bíblicos vocês vão encontrar Jesus dizendo: não tenhas medo, não temais. Aleluia. E na antiga dispensação a mesma coisa. Os ensinos preciosos que aqueles textos nos trazem sempre será como superar o medo, como vencer essa situação que ela é terrível para qualquer ser humano, e não é diferente para a nossa caminhada como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você fica assustado, e o diabo gosta disso, Satanás. Não é à toa que Pedro escreve dizendo que ele fica em nosso derredor. Já leram? Bramando como um leão. O bicho é nojento. Ele quer nos impactar, nos impressionar, nos fazer sentir medo, nos diminuir, nos fazer menores, fazer a gente... Lá na minha terra tinha um ditado: correr da rinha, não é? Ou seja, fugir do ringue, nos colocar aquele sentimento de que não vamos dar conta, de que não vamos conseguir, de que não vai dar certo, sabe? Satanás usa muito essa fórmula, e tem sido, irmãos, um sucesso para ele em várias circunstâncias, situações e pessoas. Aleluia. Mas hoje eu queria trazer uma palavra de Deus para nós, já que 2023 está chegando. 22 se encerra marcado por tantas lutas e decepções, por tantos medos e aflições. Mal saímos da pandemia, começou a guerra lá na Rússia com a Ucrânia. Aí aquele boato de que uma bomba atômica, não é, que aquele presidente da Rússia podia acionar e faz aquela ameaça. Aí entra aquele louquinho lá da Coreia também, e o mundo fica assim, todo mundo, qualquer momento nós vamos virar em nada, nós vamos explodir aqui. Esses doidinhos com mala de arma nuclear, calculem vocês, uns louquinhos da vida, não é? E as pessoas ficam assim. Depois vem as eleições, o resultado delas, que só Deus para ter misericórdia e guardar o nosso país. E essa guerra, a gente fica nesse estado, nessa situação, não é? A luta é grande, mas olha, queridos, aleluia, o nosso general é Cristo. Aleluia.
E diz que com general forte não tem soldado fraco. Vamos dar uns glória aqui nessa noite. Vamos nos alegrar na presença desse Senhor soberano. O nosso Deus é o Deus das guerras. É o Deus que vai na frente do seu povo. Aleluia. Agora a gente vai analisar esse ponto do texto que eu li com os queridos irmãos. Só a nata, vocês perceberam? Os melhores. Diz que os rapazes eram os cabeças dos filhos de Israel. Então não podia ser qualquer um. Tinha que ser gente com sangue no olho. Tinha que ser 12 homens, mas assim, com a força de um batalhão. Pelo menos essa era a intenção, não é? Esse era o objetivo. Homens destemidos, príncipes. Você sabe que quem é príncipe está na linha sucessória para o reinado. Israel não tinha isso ainda nesse período, mas eram homens que se destacassem, pessoas que não corressem de cara feia, homens que não se afugentassem ao ouvir o grito do inimigo, como Saul e o seu exército fizeram nos dias de Davi. Lembra que Davi foi levar o lanche lá para os irmãos e levar umas lembranças para os comandantes da guerra, e chegou lá e pegou o exército de Israel escondido, tudo com medo, tudo apavorado. O próprio rei não dava as caras. O Abner, o famoso Abner, lá dentro da tenda cochichando com o rei. O que vamos fazer, rei? E o rei: não sei, rapaz, nós estamos perdidos. Esse brutamontes aí, esse Golias vindo aí. E lá vai o menininho despretensioso. Oh, glória a Deus. Despretensioso, levando encomenda, irmão. Se alguém pode olhar e dizer: Davi, menino de recado. Exatamente. Office boy da roça. Estava lá, levando sacolinha de queijo, sacolinha de manteiga, sacolinha de leite, para dar para os comandantes. Quando ele chega lá, depara com aquela visão cruel. Ai, irmão, o que o medo faz? O medo é terrível. Não é à toa que nos dias do Gideão, primeiro critério, Deus falou para ele, dizendo assim: olha, os medrosos, põe para correr, manda para casa, manda se esconder debaixo da cama, manda, porque o negócio vai ser, não é? A coisa vai ser crítica, vai ser difícil. Aleluia. Então, medroso tira das fileiras, irmão. O medo é triste. O medo atrapalha, porque é contagioso, irmão. Uma pessoa, meus amados irmãos, medrosa, ela consegue estragar os demais. Às vezes a pessoa está ali cheia de fé, animada, disposta, mas o indivíduo fica ali do lado. Não dá, que nem a galinha de Angola, né? Estou fraco, nós não podemos, não vai dar certo, não tem mais jeito. Dá um grito no pé do ouvido dele aí. Fala aí com ela, diga: vai dar sim, porque Jesus é mais. E lá chega Davi. Quando ele vê o cenário, aquele cenário desolador de Israel, ele propõe falar com o rei. Imagina vocês, pediu audiência com o rei. Que menininho despretensioso, mas bem atrevido, né? Quero falar com o rei. Falar o que com o rei? Vou dizer para ele umas boas. Vou dizer que eu vou lutar com esse guarda-roupa ambulante. Vou lutar com ele. Mas como assim, rapaz? Você está pensando o quê? O irmão já ficou bravo, porque tem gente que não faz e fica bravo com quem quer fazer, né? Tem uns irmãos que é uma guerra, uma luta. Não se anima, não vai nem com bomba, nem com reza brava, como diz lá, não é? E quando alguém se dispõe dizendo vou fazer, ele começa a arrumar enguiço, encrenca, pôr defeito, dizer que o indivíduo quer se exaltar, quer se exibir. Foi isso que Eliabe falou para o irmão. Você está aqui, eu sei, rapaz, eu conheço bem esse teu coração. Olha a conversa dele. O menino cheio de fé. Eu acho lindo, irmão, sabe por quê? Porque Davi nunca chamou Golias de gigante. Nunca. Chamou de incircunciso, chamou de sem temor de Deus, chamou de rebelde, chamou de tudo, mas nunca de gigante.
Isso é fé. Muito bem. Aí, louvado seja o nome do Senhor, já foi acusado pelo irmão. Você está aqui, você deixou as poucas ovelhas lá do papai, diminuindo o serviço do piá, diminuindo o serviço do menino, como que não fosse nada, como que ele não representasse absolutamente nada. Abra os olhos quando alguém se aproximar e quiser te diminuir. Fique esperto, porque atrás disso tem vitória de Deus. Se você abrir os seus olhos, não se deixa abater. Você pode falar, isso que você pensa de mim, Satanás, é isso que você está tentando me fazer sentir? Pois fique sabendo que eu não sou nada mesmo, mas o meu Jesus é. Glória a Deus. Eu lembrei de um irmão, falava isso para a esposa, irmão, zombava dela. Ela dizia assim, estou em campanha na igreja pela nossa família. Ele ria dela. Que campanha, mulher? Larga de ser tonta, isso não resolve coisa nenhuma. Isso não vai dar em nada, larga de ser bobo, esse fanatismo seu. E todo dia criticando, Mas a irmã nunca desistiu, irmão. E um dia ele caiu de cama, amados. Fala quem orou por ele e ele levantou. Ela. Aí ele vem para os cultos com aquela cara lambida. Não decidiu ainda servir a Jesus, mas eu estou vendo Deus trabalhar naquele coração de pedra. O brucutu, Jesus está transformando, irmão. Aleluia, o bruto, Jesus está moldando ele. E eu não duvido nada. Daqui um tempo ele está aqui nesse altar pregando, chorando e contando o testemunho para a glória de Deus. Então o inimigo luta muito nisso, em querer nos pôr para baixo, não é? Vocês conhecem a história, eu só vou refrescar a memória dos irmãos. O Davizinho, não é? Foi para a peleja conforme ele pediu, lhe foi liberado com resistência, não é? Mas afinal aconteceu, e lá Deus deu a vitória para o seu povo, em nome de Jesus. Vou profetizar de olhos abertos. Se você continuar perseverando, Deus vai dar vitória para a sua casa. Vou repetir, se o senhor, se a minha irmã perseverar na presença de Deus, clamando, buscando, se colocando aos pés do Senhor, Ele vai mudar o cativeiro da tua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Então esses 12 são irmãos escolhidos dessa forma, esse critério divino, que tinha que ser gente, cabeça, tinha que ser príncipe, tinha que ser homens de destaque. E foram para lá, irmãos. Aí vem o terrível e temido relatório, porque eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu gostaria de orar pela amada igreja para encerrar o nosso propósito hoje. O relatório está a partir do versículo 27. Glória a Deus. O 26, já vamos ler aqui. O texto diz: e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã em Cádiz, e deram-lhes notícias. O relatório está aqui. E a toda a congregação, a Moisés, a Arão, mostrando-lhes o fruto da terra. Eles trouxeram consigo os frutos de lá, da terra que eles espiaram, e mostraram. Então a primeira impressão foi boa, porque os frutos eram extraordinariamente maravilhosos, como os irmãos conhecem a história, não é? Mas daí eles começam a falar, e é o discurso, irmãos, negativo, aquele discurso, louvado seja Deus, que a pessoa, ela exprime medo, ela expressa medo, ela não consegue trazer segurança, firmeza, não consegue despertar convicção, não consegue fazer com que os seus ouvintes entendam que pela fé nós podemos vencer todos os desafios. Aquele discurso medroso. Aí o irmãozinho vai convidar alguém para o culto, vai falar para alguém:
não é? Que Jesus tem alguma coisa para ele, diz: olha, eu acho que de repente, olha, você, quem sabe, de repente Deus pode falar. Não, irmão, não. Fala do que Jesus pode de fato fazer. Fala com segurança. Eu não sei, tem muitos milagres que Deus não operou por nosso intermédio ainda, porque não houve segurança nas nossas palavras, meus amados. Fala para a pessoa, diga: Jesus pode, sim senhor, mudar esse teu quadro. Fala com segurança, Deus pode. Uma porta vai se abrir. Porque tem duas razões, dois motivos importantes pelo que Deus opera, meus queridos irmãos, na nossa vida. Primeiro, para a nossa fé ser aumentada. Ou, talvez não nessa ordem, não é? E outro ponto fundamental é o nome dele ser glorificado. Talvez a ordem seja essa: o nome dele ser exaltado e a nossa fé aumentada. Então creia, irmã, que esta situação, este quadro, esse momento que você está vivendo, Deus reverte ele. Esse cativeiro vira, muda. Essa estiagem passa e de repente começa a chover na nossa hortinha. E o discurso começa, meus amados. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. É verdadeiramente, 27, é isso que vocês estão lendo aí? Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Pronto, já começou. O povo é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vi ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar. A descrição, a geografia, tudo muito, a população, eles foram descrevendo. Foi assim, meus queridos irmãos, uma espionagem quase que perfeita. Eles viram tudo, o censo demográfico, onde ficava quem e onde, enfim, foi tudo muito certo, não é? Mas eles passaram isso visivelmente com medo. Tanto que Caleb se interpõe. No versículo 30, já Caleb, o querido Caleb, o famoso Caleb, o corajoso Caleb, diz que fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Então, obviamente, que quem tem assim um pouquinho de noção vai entender que o discurso da apresentação da terra feita pelos 10, porque Caleb e Josué ficaram no outro grupo, não foi? Ficaram no outro grupo. Então, os 10, quando começaram a falar, Caleb imediatamente já entendeu que a mensagem estava, embora, não obstante, fosse uma descrição exata do que eles viram lá, mas a forma de falar, a forma de apresentar a questão, já transmitia medo, já transmitia pavor. Calcule, meus apreciados irmãos, eles começaram dizendo: são poderosos, são muito fortificados, são muito grandes, são filhos de gente muito grande, não é? O que ele diz mais aqui? Os heteus, os jebuseus. Vocês conhecem a fama desse povo? É gente preparada, é gente de guerra, é gente complicada. Ou seja, nós não temos a mínima chance. Amém, irmão? Talvez você esteja diante das suas situações aí, dos seus momentos, ouvindo mensagens desse nível. Tipo a irmã Barbosa conta, lembra do testemunho dela? O filho nas drogas, e ela chegou e sentou no último banco lá onde aquela irmã está com a mão no rosto assim. Ela chegou e sentou lá, visitando a igreja, e o Ezequiel nas drogas. Aí chegou aqui, o Espírito Santo revelou e libertou Ezequiel.
Aí um dia ela me contou, falou assim: irmão, sabe por que eu estava ali, irmão? Aquele dia eu entrei aqui tão angustiado, nunca tinha vindo. E estava sentada lá esperando que Deus falasse comigo. Porque eu fui na igreja onde eu congregava. E eu cheguei lá e o meu pastor, o pastor, irmãos, dela, ela foi pedir oração pelo Ezequiel. Pediu, falou para ele: o Ezequiel está assim, irmão, não se libertou ainda, está me dando a maior dor de cabeça. E o pastor olhou para ela e falou assim: Barbosa, esqueça, o teu menino não tem mais jeito. Quem lembra do testemunho dela? Os irmãos se lembram. O teu menino não tem mais jeito, esquece, deixa para lá, segue a sua vida, você fez o que pôde como mãe. Agora, irmão, um pastor falar um trem desse, é bicho feio, não é não? O estado espiritual dessa igreja deve ser uma calamidade. Está doido? Irmão, você precisa crer enquanto a vida é esperança. Você precisa confiar. Não entrega o ouro para o bandido. E ela veio tão triste para o culto, falou: meu Deus, que porta que eu vou se eu sirvo aqui há tantos anos e ouço isso da boca desse homem? Aí Deus trouxe ela aqui. E o Senhor mostrou para o irmão. Ela veio à frente. E daqui a pouquinho o Ezequiel estava cooperando com nós aqui, pregando o evangelho. Vocês creem que Jesus faz isso, meus apreciados? Aleluia. Então lute, não reaja, não dê mole para o diabo. Tudo que ele quer é que nós abramos mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Aí Caleb já interfere, diz assim: espera aí, se o culto continuar desse jeito aí, Deus me livre, daqui a pouco a turma vai pegar uma corda e se matar, né? Porque tem mensagem que você ouve, irmão, que dá vontade de morrer. Uns conselhos que se escuta por aí que dá vontade de suicídio. E ele se meteu no meio e falou: pera aí, gente, calma lá, Moisés, dá a palavra. Pode falar, Caleb. É o seguinte, glória a Deus. A coragem é coisa séria, irmão. Primeiro ele faz calar o povo, que já havia aquele burbúrio, aqueles comentários. Tá vendo? Um cutucando o outro. Não falei? Porque era fria. Nós vinha atrás desse homem. Agora nós estamos perdidos. Chegamos até aqui para quê? Para morrer na mão dessa cambada. Tem gigante lá nos esperando. Já começou a murmuração. Porque o que tem de gente murmurando, irmão, é brincadeira, não é? Aí ele toma a palavra e diz: dá a palavra, pastor Moisés. Dou, pode falar. Olha, certamente, irmão, isso aqui enche a minha alma de gozo. Eita Deus. Ele diz: certamente subiremos e a possuiremos. É nossa. Deixa eu explicar uma coisa para meus amados. Isso aqui não é essa doutrina aí da confissão positiva, irmão. Tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Essa bobagem que alguns crentes estão ensinando por aí. Você está com o documento na mão do médico, está lá, a patologia está lá, acusando, o diagnóstico, acusando, você está com problema. E a pessoa olha assim, eu não tenho esse problema. Mas está lá, apareceu, está lá, está constatado. Eu não tenho. Confissão positiva, eu não posso acreditar no que está escrito, né? Fica essas bobagens. Aí não toma remédio, não vai para a cirurgia, aí não vai mais para a consulta médica, porque confissão positiva. Irmão, crente da Pentecostal de Jesus Cristo não adota esse negócio de confissão positiva. O que nós temos aqui é fé. Nós sabemos que debaixo de qualquer situação, aleluia, Jesus, não há problema, não há dificuldade que Deus não resolva. Se ele vai usar o médico, amém. Se vai usar a autoridade, amém. Se vai fazer o milagre sem deixar sinal, amém. Isso é com ele. A nossa fé é que Deus vai dar vitória. Quem crê diz amém. Não aceite essa doutrina boba, sei lá de onde veio, de tal de confissão positiva, irmão. Não aceita isso não. Isso é fria. Isso é fria. Uma senhora em São Paulo, nós tínhamos uma programação numa emissora lá, ela até chegou a vir aqui em Curitiba. Nós depois fizemos um contrato de rádio lá, e ela veio aqui em Curitiba conhecer o pastor e etc.
E ela, pensa numa mulher, irmãos, escandalizada com essa coisa de confissão positiva. O filho com câncer, um menino, um garoto de 15 anos com câncer, mas o pastor dela aderiu a esse movimento, a igreja era cheia desse negócio. O crente lá não podia falar que estava desempregado, que estava passando luta, não pode. Engraçado, a nossa Bíblia diz que é para nós comunicar as nossas necessidades uns aos outros. A sua Bíblia diz isso? Esse povo vai escrever outra Bíblia, eu acho, para justificar. Vão ter que fazer um exercício danado para justificar essas coisas esquisitas que eles inventam. Então não podia falar. Deus me livre. Um irmão pegar o microfone lá na igreja dela, ela disse, e contar uma situação para a igreja orar. Não podia, de jeito nenhum. Confissão positiva. Não sofro nada, não tenho nada. A dor de cabeça está aqui, mas não existe, não tem. Que bobagem, não é? Não estou pagando aluguel, mas estou morando na minha casa própria. Como assim você paga? Não, pela fé, confissão positiva, a casa é minha. Aí teve uma igreja lá em São Paulo que eles ungiram lá, tipo uma varinha de condão, né? Ungiram e entregavam para o povo. Aí eles saíam por aí nas casas, passavam na frente de um casarão, uma casa bonita, uma mansão. A pessoa ia lá no portão e batia com a varinha: é minha, em nome de Jesus. Passava diante de um carro bonito, uma Ferrari, ai que sonho de carro, batia a varinha: é minha, em nome de Jesus. Mas é umas bobagens que esse povo inventa, irmão. Vai que o dono chega, manda prender, né? Batendo com a varinha no carro, batendo com a varinha no portão. O que é isso? É mandinga? É feitiço? Que negócio é esse? Não é? Vamos buscar, vamos crer. Nós sabemos que Deus tem, Ele pode nos abençoar, mas sem essas esquisitices, essas bobagens que a turma inventa por aí. Então não é nada disso. Caleb em momento algum disse que eles tinham mentido. Em momento algum Josué disse que eles estavam, meus queridos irmãos, faltando com a verdade. Era de fato aquilo. Então a vitória não implica em você ter que negar o problema. A vitória está em você saber que o problema está ali, mas que o teu Deus vai agir. Deus vai pelejar por ti, meu irmão. 2023 está chegando. Deus vai pelejar por nós. Aleluia. Aí no versículo 31, irmãos: porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir. A mensagem negativa, ela é forte. Ela tem, irmãos, um componente violento para querer nos impactar, não é? Eles disseram: não podemos subir contra aquele povo, veja, porque é mais forte do que nós. Olha que ação. Versículo 32: e infamaram a terra. Voltando àquele princípio outra vez que eu falei para os queridos, que a coisa é contagiosa. A pessoa que não crê, ela é terrivelmente assolada a isso, irmão. A querer disseminar, querer passar para os outros a sua incredulidade, a sua falta de fé. Não é verdade? Eu vejo pessoas às vezes no culto, quem está com ela ali, está até ali, compenetrado, crendo, ouvindo a palavra, atento, porque sabe que em um momento ou outro, irmão, a bênção chega, né? As coisas de Deus são assim. Você está no culto aqui, fica atento. Lembra lá do tanque de Betesda? O pessoal ficava na beirada do tanque, porque uma vez, não sei em cada tempo, o anjo descia, agitava as águas, e quem descesse primeiro era limpo da enfermidade. Quem lembra disso, dá glória a Deus. Então tem que ficar atento. Isso aqui é o tanque de Betesda do século 21, a casa de Deus. A qualquer momento a água se agita, e se você estiver displicente, desatento, com a cabeça no fantástico, com a cabeça lá na novela, com a cabeça lá em qualquer coisa do mundo, você perde a bênção. Mas se você estiver atento, o Espírito de Deus vai te entregar a vitória aqui nesta noite, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, glória a Deus, eles vêm com essa mensagem negativa e infamam a terra que tinham espiado, né? Dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores.
Essa é a impressão que eles tinham agora, os 10. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Não tem gente lá assim como na nossa estatura, não. É tudo gente grande. Eles vão nos pegar, cada um vai pegar 2, 3 de uma vez só, passando aquela mensagem pavorosa para o povo de Deus. Também vimos ali, aleluia, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Agora, síndrome do gafanhoto. Eu acho que nasceu aqui, síndrome do gafanhoto. Eles dizem: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Ou seja, nós nos víamos como gafanhotos. Como é que você se vê, hein, irmã? Como é que está a sua avaliação própria, meu querido irmão? Está de gafanhoto, tá? Eu achei engraçado o irmão contando que ali no centro, eu não sei qual rua foi que ele chegou lá, disse que viu a casa de um passarinho num poste da Copel, num poste daquele. E o passarinho entrando, ele ficou lá assistindo aqui, o passarinho entrando e saindo da casinha, entrando e saindo. Ele olhou assim e falou: puxa vida, olha que vida boa, abrigado, não paga luz para a Copel, não paga água para Sanepar, não paga aluguel. E ele começou a fazer a comparação dele com o passarinho. Aí dizia ele assim para mim: pastor, me deu vontade de ser aquele passarinho. Pois a minha Bíblia diz que nós temos mais valor que os passarinhos. Se Deus cuida deles, aliás, foi a pergunta de Jesus, se Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar de nós, irmão? Dá um glória gostoso aí, você que crê que Deus cuida de ti. Oh, aleluia. Síndrome do gafanhoto. Nós nos víamos como gafanhotos, assim como também éramos aos seus olhos. E nós víamos que eles nos viam também como tal. Tanto eles sentiam-se como gafanhotos, como eles percebiam que quem os via, olhava assim e dizia: vai ser a nossa janta. Isso aí nós vamos acabar rapidinho. Uma turminha dessa aí, para nós não vai fazer nem, não é? Entenderam, irmãos, como o medo, ele é cruel? O medo, irmãos amados, ele nos leva a esse estado de inércia, esse estado medroso, não é? Esse estado de que não vai dar certo. Quem fala isso é Salomão. Tem um leão lá fora, e a pessoa vive nesse drama, nessa situação, sem atingir seus objetivos, sem conseguir conquistar absolutamente nada. Irmão, eu sei, eu não sou bobo, eu sei da minha limitação, eu sei que cada um dos irmãos sabe da sua luta, da sua estrutura, sabe que somos pó, mas o nosso Deus é grande, igreja do Senhor Jesus, fica em pé. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é mais.